Você sabia que a reforma tributária também modificará o ITCMD, o IPVA e o IPTU? Vem comigo que eu vou te falar mais sobre o assunto. Eu sou a professora Ana Luísa e aqui por meio do Compartilha Direito, você já sabe, estamos numa série sobre a reforma tributária. E hoje, na parte 3 dessa série, nós trataremos de outros impostos ou outros tributos que serão modificados por meio da reforma tributária. Muito se fala sobre o IVA dual, que dividirá 5 tributos em 2, o IBS e o CBS. Mas e os tributos já existentes, como no caso desses 3 impostos, o IPVA, o IPTU e o ITCMD? Como é que isso ficará após a reforma? Bom, já teremos mudança. E uma das mais polêmicas é justamente sobre o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, de competência dos estados. A questão é que agora, ao invés de a cobrança incidente sobre bens móveis, títulos e créditos caberá ao local onde se processar o inventário ou arrolamento de bens, o texto da reforma remete a competência para o estado onde é domiciliada a pessoa falecida que deixou a herança ou onde tiver domicílio o doador. Isso valerá apenas para os processos de sucessão abertos a partir da futura emenda constitucional. Outro ponto importante da reforma com relação ao ITCMD é que ele será progressivo. Talvez essa seja a maior polêmica com relação ao ITCMD. O ITCMD, então, passará a ser progressivo em razão do valor da transmissão ou da doação e que não será cobrado em doações a instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos. A reforma fixa regras transitórias até a regulamentação de situação prevista hoje na Constituição para o doador residente no exterior ou pessoa falecida que possuía bens no exterior, residia lá ou ainda teve seu inventário processado no exterior. Para os imóveis situados no Brasil, o imposto poderá ser cobrado pelo estado em que eles se encontram, tanto na doação quanto na herança. Quanto aos demais bens, o doador residente no exterior, o ITCMD caberá ao estado de domicílio do donatário, que é aquele que recebe a doação. Se o donatário também morar no exterior, caberá a cobrança ao estado em que se encontrar o bem. Agora, quando se tratar de herança e o bem estiver fora do Brasil, o imposto poderá ser cobrado pelo estado onde a pessoa falecida tinha domicílio. Então, note que a competência para o local da cobrança passa a ser não mais da cidade onde estava a pessoa, e sim daquele estado onde ela residia. Caso tivesse domicílio no exterior, o ITCMD caberá ao estado onde tiver domicílio o herdeiro ou legatário. Agora, com relação ao IPVA, outro imposto a ser alterado pela reforma, ele permitirá, a reforma permitirá que esse imposto, que também é estadual, seja cobrado com alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental do veículo. Hoje está em alta a questão dos veículos elétricos, que trazem pouco impacto ambiental na questão do consumo de combustíveis, porque são elétricos. A reforma ainda prevê novas hipóteses de incidência como embarcações e aeronaves, exceto aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros, embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviços de transporte aquaviário, e embarcações de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência.
Também estão excluídos, né, do IPVA plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meio dos próprios, né, por meios próprios, como o caso de navio-sonda ou navio-plataforma, por exemplo. E por fim, tratores e máquinas agrícolas não estarão aí sob a incidência de IPVA. E aí, vamos entrar na questão do IPTU, tá? Que também é um imposto que sofrerá aí alterações na reforma tributária. Sobre o IPTU, o Adriano vai colocar aqui o link do vídeo que nós já tratamos aqui no passado, no Compartilha Direito, sobre parcelamento tributário de dívidas de IPTU. Então, se você tem dívidas de IPTU, corre lá nesse vídeo que o Adriano está deixando aqui. O IPTU é de competência municipal, né? E o texto da reforma indica que a alteração na base de cálculo do IPTU poderá ser feita por decreto municipal, né? Então, qual é a diferença? Antes, para a atualização da base de cálculo do IPTU, era necessário lei. Quando eu falo em lei, estou falando, né, daquele produto das nossas casas legislativas. Então, lei em âmbito municipal era aquela produção feita pela Câmara de Vereadores. Então, para a alteração da base de cálculo do IPTU, eu precisaria de lei, né, que os nossos vereadores fizessem lei para a alteração, né, para a modificação do valor. Agora, a reforma prevê que isso pode ser feito por decreto municipal, ou seja, por ato do prefeito. Isso tem gerado uma polêmica no sentido de que os prefeitos agora vão poder fazer tudo o que quiserem. Não, os prefeitos devem agir dentro da lei. Então, o prefeito vai ter esse poder, né, de, por decreto, atualizar a base de cálculo do IPTU, então, ou seja, não modificar a base de cálculo, mas sim atualizar. Mas ele obrigatoriamente vai ter que obedecer critérios pré-definidos em lei municipal, né? Então, ele, para ter um critério para essa atualização, ele precisa de se ancorar na lei municipal que já define esses critérios. Então, por exemplo, pode ter um critério legal de valorização por asfaltamento, por melhorias de infraestrutura no bairro ou por algo que vai valorizar o imóvel. Então, esse critério deve estar pré-estabelecido na lei. O prefeito não pode fazer isso, não pode inventar esses critérios, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 3 da nossa série aqui sobre reforma tributária. No próximo vídeo ainda trataremos desse assunto que está aí em voga e um pouco longe de terminar. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Ainda não se inscreveu no canal? Vem com a gente, se inscreva lá. Estamos na campanha por 1000 inscritos no Compartilha Direito. Deixe o seu comentário sobre a reforma tributária, sobre IPTU, IPVA, ITCMD e as mudanças e nos aguarde aqui para o próximo vídeo.